Olá, gente, tudo começando aqui mais uma live da página para falar de gênero, sim. Dessa vez a gente está recebendo duas pessoas que integram a coletiva Bem Viver, que é uma candidatura coletiva à vereança do Rio de Janeiro. Estou aqui com Silvia, Mariana dos Reis, tá? Pessoas muito bacanas das nossas redes. Mariana, gente que eu conheço já há algum tempo, tá? Seguindo aqui no nosso especial eleições, tá bom? Que a gente está dedicando as lives acho que já faz um mês já. A gente está dedicando as nossas lives para abrir um espaço, expor candidaturas LGBT, candidaturas feministas, candidaturas de pessoas que têm um compromisso com democracia, com uma agenda minimamente progressista, tá? Para a gente poder fazer um debate. E porque a gente tem muito pouco tempo de campanha eleitoral, parece que o país ainda não acordou, que a gente está no meio de uma eleição, né? As pessoas estão discutindo muito pouco, eu vejo muito pouco as pessoas discutirem candidaturas, especialmente candidaturas para o legislativo, tá? Então queria começar agradecendo vocês, agradecer Silvia, agradecer Mariana por estarem aqui representando a coletiva, tá bom? E queria começar pedindo para vocês falarem um pouco de vocês, contarem um pouquinho a trajetória de cada um, a trajetória política, como é que vocês chegaram até esse momento de agora, tá? Depois a gente fala um pouquinho da coletiva, da candidatura. Queria começar um pouco a gente conhecendo, tendo a oportunidade de conhecer vocês. Certo. Quem começa? Aí é com vocês. Posso começar? Pode. Então, gente, boa tarde. Primeiro, gostaria de saudar essa iniciativa dessa página, para falar de gênero, sim. Alexandre Bortolini e Cláudia Reis são dois queridos, dois grandes amigos, que hoje constroem esse movimento dessa página, que é, antes de tudo, formadora e educativa, né? Então, assim, esse debate é fundamental para a gente pensar na educação dos nossos jovens, né? E das nossas crianças. Eu tive uma trajetória que foi construída do movimento social a partir da minha inserção nos cursos pré-vestibulares populares de favelas, né? Foi ali que me formei, foi ali que senti a necessidade de me inserir na educação popular, né? Então, foi esse movimento, foi o movimento da sala de aula para os movimentos sociais, e aí a minha luta em torno dos direitos humanos, né? E, posteriormente, como pedagoga, trabalhando como professora na Baixada Fluminense, no município de Queimados e de Nova Iguaçu, onde eu pude perceber a realidade nua e crua e perversa que tem sobre a desigualdade educacional que acomete a maioria dos nossos jovens, né? E, além disso, eu também sou professora da educação especial, desenvolvo um trabalho com crianças deficientes visuais e pude, através do curso de Gênero e Diversidade na escola, aprender muitos conteúdos e conhecimentos que eu pude formular projetos relativos a esse assunto. Por isso, para mim, a centralidade desse assunto na escola é essencial, né? Porque é falar sobre construção de trajetórias, de identidade de gêneros e, sobretudo, subjetividades das nossas crianças e dos nossos adolescentes, né? Então, faz muito sentido para mim o feminismo negro, principalmente mulheres como Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, como Beatriz Nascimento, que são mulheres negras que muitas vezes não são citadas, as que são citadas são as internacionais, e, portanto, me constituí nesse movimento de mulheres negras. Escrevi uma tese de doutorado sobre ocupações de escola, em que foi um movimento em que atuei como rede de apoios, ajudando no processo dos alunos de militância e também ministrando aula nessas ocupações.
e tenho a defesa da escola pública como minha bandeira maior, juntamente com o feminismo negro e as lutas LGBTs, que, embora eu não tenha esse lugar de fala, eu acredito que eu aprendo muito com os meus irmãos, né, e que me educam e que também estão no direcionamento desse processo de se pensar um projeto que seja interseccionado entre gênero, raça e classe. Então, essa é a minha trajetória, dentro da educação popular, através da escola pública na Baixada, e agora como professora do Instituto Benjamin Constant, na educação especial. Estou aqui para ouvir vocês também, e também militante do PSOL e das defesas dos direitos humanos, LGBTs e de mulheres negras, sobretudo. Que bacana, Mariana, que bacana. Eu acho que a gente se encontrou, eu acho que a gente tem algumas coisas em comum. Eu também atuei em pré-vestibulares comunitários, lá no início quando eu estava no início da faculdade, 99, 2000, a gente montou um pré-vestibular comunitário lá na UFRJ, que depois teve uma sede também ali na Ladeira dos Tabajaras. A gente se cruzou já nesses cursos aí sobre diversidade sexual e de gênero, a gente se esbarrou, né? Então é muito bacana poder estar contando contigo aqui, viu? Silvia, conta pra gente um pouco. Não esquece de abrir seu microfone, aí conta pra gente um pouco. Eu deixo o mic fechado, que eu moro numa rua muito barulhenta. E aí pode acontecer qualquer barulho aqui, carro do ovo, né? Campanhas políticas que não respeitam a lei, essas coisas, né? Eu sou Silvia Batista. Para contar a minha trajetória, tem que dizer de onde eu sou, né? De onde eu nasci. Eu nasci numa comunidade chamada Vargem Grande, um bairro chamado Vargem Grande, que fica no pé do maciço da Pedra Branca, uma das vertentes de entrada para o maciço da Pedra Branca. E minha identidade está muito relacionada a esse maciço, na medida em que 3 dos meus 4 avós nasceram nesta região alta da Zona Oeste do Rio, e que foi reconhecido em 2014 3 quilombos nessa região. E meu avô, minha avó, 2 avós e um avô são dessa região. E o meu 4º avô, o paterno, meu avô paterno, ele é nordestino, no Rio de Janeiro, do cangaço. Então, eu costumo dizer que esse sangue avermelhado tem essas 2 origens, né? Quilombola e nordestino, né? E no Rio, nessa força quilombola da cidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro, nós recebemos uma herança muito importante, Alexandre, que é a agricultura. Agricultura de características camponesas dentro do recorte urbano, já que o plano diretor, né, anterior via o Rio como 100% urbano, né? E a partir dessa identidade, né, eu, ao longo dos anos, fui fazendo uma militância comunitária, mas com muito conflito. E eu falo do conflito porque, na década de 80, eu encontrei o movimento negro da cidade. E encontrar o movimento negro nos anos 80 veio responder, para mim, angústias existenciais. Eu fui muito vítima de racismo em todas as escolas que eu passei, não sabia nominar, e como acho que toda vítima de racismo, atribuía, né, a minha própria responsabilidade, né, algo que era estrutural e que eu não conhecia. Então, eu costumo dizer que o movimento negro dos anos 80, além da formação política, particularmente salvou a minha vida, né? Como diz aquele poema, negro, não morra, mas também não mate, né? Então, eu acho que, ao me descobrir negra, eu me resolvi, eu levantei a minha cabeça, parti para a construção política na minha comunidade, na minha região. Trabalhei durante longos anos nas organizações de agroecologia do bairro, da região, da cidade, do estado, né? E uma interlocução nacional também. E desde 2018 eu tomei uma decisão de me dedicar apenas ao movimento de mulheres, né? E muito especialmente o foco com as mulheres negras, né? Então, nós temos uma organização na Zona Oeste, que é a Coletiva Popular de Mulheres, e
durante a pandemia, nós criamos uma campanha organizativa também, que chama TEIA, de Solidariedade Zona Oeste, né? As questões que eu vivenciei, elas me obrigaram a estudar, né? Eu tinha me formado em pedagogia em 1982, Priscas Eras, não sei se eu falei, mas eu adoro dizer que eu tenho 59 anos, faço 60 em breve, fevereiro, aquariana. E, assim, né, o meu território é tão contraditório que me obrigou a estudar. Aí eu fui fazer um mestrado na Fiocruz e, nesse momento, eu estou doutoranda da UFRJ no planejamento urbano, no IPUR, né? Porque, realmente, né, a gente querer um mundo diferente. Quando os conflitos sociais, ambientais, econômicos, eles te atingem, né, provoca questões que você tem que resolver. Alguns resolvem apenas no divã e outros precisam, né, estudar, né, ver o que outros autores discutir com os pares para dar conta desses conflitos, né? Então, essa sou eu me considero uma mulher de muitas, não privilégios, mas muitas vantagens sociais, né? Eu fui à luta e eu chego aos 60 com muitas vitórias, recordações, né? E uma delas, conhecer essa maravilha, Marivilha dos Reis, né, que me convenceu a estar nessa trajetória louca, tenho que te dizer, Alexandre, porque fazer uma campanha política em 2020, nesses tempos, né, tem um quê assim, de ousadia com uma pitada de doideira, de loucura mesmo. Mas a gente está feliz, está rindo. Hoje nós fomos no carro, Mari, cantando, igual os jovens. É isso, meu bem. Essa sou eu. Prazer. Que bacana. Prazer, Silvia. Prazer. A gente está se conhecendo hoje também, entendeu? É muito bom. Bacana, vocês contaram um pouco a trajetória de vocês e agora, como é que vocês chegaram nessa coletiva Vem Viver? Como é que esse grupo se formou? E quem são as outras pessoas que fazem parte dessa candidatura coletiva? Sim, o que aconteceu? O primeiro convite partiu do Pedro Mara. O Pedro Mara ia estar aqui nessa live, mas questões de campanha, Pedro Mara não sai da rua, tá? Além disso, né, Silvia, coordenando as banquinhas todas da campanha. E o Pedro Mara é um LGBT, homem negro, foi diretor de uma escola estadual em Belford Roxo, e foi perseguido pela família Bolsonaro, né, pela luta contra o movimento do Escola Sem Partido. Então, ele era bastante meu amigo, eu sequer sabia o que era uma candidatura coletiva, mas eu já sabia que pelo menos ele iria se candidatar e que eu estaria na campanha dele. E aí, o que aconteceu? Em janeiro, ele tem essa conversa comigo, eu chamo ele de louco, o que é isso, candidatura coletiva, nunca ouvi falar disso. Mas aí eu volto para casa, respiro, começo a pesquisar e vejo que há várias experiências no Brasil, né? E a que mais se aproxima desse formato é o formato das juntas, né? Em Pernambuco, né? Elas são codeputadas, né? Concorreram ao cargo de deputadas estaduais e vieram 5 mulheres, cada uma com um perfil. Uma é trans e negra e é advogada, a outra é professora do Estado, a outra é trabalhadora da cultura, a que no caso, que profere os discursos no plenário do Movimento Sem Teto, é coordenadora, e a outra é uma jovem, né, ativista de movimento estudantil. Então, todas elas se uniram com esses perfis e identidades para formar as juntas. E aí, o que acontece? No plenário, quem vai discursar é apenas uma. Na urna, caso você vote numa coletiva, é apenas a foto do Pedro Mara que vai aparecer. Mas se eleita a coletiva Vem Viver... É Pedro. Oi? Quem está na cabeça de chapa de vocês é o Pedro. É o Pedro. Eu vou explicar cada perfil, enfim.
primeiro só para que as pessoas entendam, né? O TRE, a gente é tão ousado em hackear o sistema e desconstruir esse personalismo, sabe, Bortolini? Centrado no homem branco, centrado no personalismo de ter essa pessoa mandatária como salvacionista. Então, assim, o TRE, a legislação não deu conta de deixar com que nós 4 aparecêssemos. Então, só vai aparecer o Pedro Mara. Mas, caso eleita, entram todos e têm ações iguais, né? Se subdividem através das pautas, têm os salários equiparados, né? Então, tem a perspectiva da horizontalidade de um mandato, além de fortalecer outras lideranças, sem essa centralidade individualizada. Então, a gente tem esse exemplo das juntas, que essas codeputadas, elas podem estar em todas as comissões, comissão de saúde, comissão de educação, comissão de cultura, mas é apenas uma que discursa no plenário. Mas elas estão lutando agora e todas estão, parece que, conseguindo discursar no plenário. Quando elas votam, não está escrito Jô Cavalcante, está escrito o nome juntas. Então, por isso, há uma centralidade numa chapa, né? No caso, no mandato que é coletivo. As pessoas entendem que juntas são as 5 votandos e, portanto, o mandato coletivo na centralidade do processo. Então, a gente acredita nessa proposta, porque é a proposta de desconstruir o engessado, o que está posto nesse individualismo, muitas vezes que apaga outras lideranças tão importantes. Então, é essa experiência que a gente tem, né? E aí a gente também decide, através de conselhos e assembleias populares, as demandas necessárias para os mandatos coletivos, e a gente vem nessa perspectiva mais horizontal e democrática, né? Bacana. Silvinho, quer complementar? Talvez falar um pouco do que a gente pensa que seja uma ampliação, né? E nesse sentido muito pedagógica, um formato, né, de eleição de prioridades, de entendimento político das pautas a serem defendidos, né? Na realidade, nossa coletiva é além do nosso quarteto, né? Ele vai além do nosso quarteto. A gente já tem reuniões de coordenação bem horizontais, onde vários processos de decisão são tomados por uma coletividade que são além da nossa postura de 4, né? Recentemente fomos ao cartório e assinamos os 4 um termo de compromisso. E esse termo de compromisso que, né, a gente está disponibilizando, a gente está com o PDF ali, né, a cópia dele, uma das partes mais encantadoras de formação pedagoga são as assembleias locais que nós queremos organizar, né? E das assembleias locais, a gente, pelo menos em cada semestre, promover uma grande assembleia geral na cidade, né? Uma assembleia onde vamos eleger as grandes linhas do período, né? E vamos fazer a discussão do contexto e da conjuntura política e juntos, eleger essas prioridades, né? E, para mim, isso me convenceu, sabe? A estar nessa trajetória e assinar esse compromisso, né? Ali, carimbar, foi muito importante. E essa é a nossa realização, esse é o processo que a gente acredita, e com certeza, né, já tem nacionalmente muitas campanhas coletivas, de modo que nos próximos anos vai ter uma pressão sobre a legislação eleitoral, de estar ratificando essa nossa inovação, né? E eu acredito que é uma mudança fundamental e que só dá certo com quem, de fato, já vinha construindo essa horizontalidade. Não consegue ser fake, né? Você não consegue um acordo com 4 pessoas se fossem 4 pessoas de visões políticas diferentes, né?
nós temos uma convergência, né? Nós todos somos ligados à educação popular, né? Eu tenho uma luta na agroecologia, né? Uma luta muito mais na educação popular informal, mas que dialoga com os mesmos autores, com os mesmos ideários, né? O Júlio Holanda, que é biólogo, ecossocialista, também tem uma ação na agroecologia, né? O Pedro Mara e a Mari Reis são mais da educação formal, então tem esse caldo. Então, a gente consegue conversar como se a gente tivesse conhecido a vida inteira, né? Porque nós temos essa construção, né? Política que trouxe essa convergência. Então, outro dia, Mari, a gente estava panfletando e o cara da direita me perguntar o que seria isso, né? E aí ele falou para o Bruno assim, Bruno, então na próxima eleição vai ser todo mundo vai ser coletivo. Eu fiquei pensando assim, pega. Imagina a direita tentando criar acordos, né? Né? Vai ter sempre um mandão, né? Não vai conseguir, porque a gente tem uma história, né? A gente tem uma trajetória, a gente construiu essa vida inteira, né? Eu mais uma vida mais longa que eles, mas uma vida com princípios éticos, né? Com ideários políticos muito semelhantes, né? Então, é isso, que a coletiva, a gente quer, Bortolini, que você também se sinta e seja coletiva, invente-se como coletiva, né? A gente entende assim, né? É bem bacana, eu estou gostando. Apesar do cansaço. Eu acho muito interessante, exatamente porque a gente sai da coisa da figura, né, da centralidade na figura de um sujeito, de uma pessoa, né, da estrela que se candidata, e passa para um modelo mais coletivo mesmo, mais conjunto, né, um grupo. Agora, uma coisa que eu acho que é muito... que está na cabeça de muita gente é um certo receio de... Isso não é ainda reconhecido pelo TRE a possibilidade formalmente de uma candidatura coletiva, até onde eu entendo. Me corrijam se eu estiver errado, tá? Então, formalmente, a gente está votando... Aí eu estou pegando vocês de exemplo, mas para a gente pensar várias outras candidaturas coletivas aqui, a gente, inclusive, já fez live com pessoas que faziam parte de outras candidaturas coletivas, né? É algo que está crescendo mesmo, e acho importante a gente ir se tomando conhecimento mesmo de como funciona esse instrumento, né? A gente lá vai aparecer a cara da pessoa que está na cabeça de chapa daquela candidatura coletiva. É essa pessoa que vai ser formalmente empossada, né? Como vereadora ou como vereador. Como é que a gente garante, que mecanismo? Vocês falaram alguma coisa de que foram no cartório, fizeram um registro, tem alguns acordos feitos entre vocês sobre participação e etc. Mas como é que a gente que eu digo eleitora, né? Que, por exemplo, cheguei na coletiva Bem Viver através da Mariana ou da Silvia, né? A Mariana é a minha pessoa de referência, é a pessoa que eu conheço a trajetória, a pessoa que eu conheço o papo, que eu conheço a linha política. Então, eu estou votando na coletiva Bem Viver através da Mariana ou através da Silvia. Percebe? O que me garante que a Mariana vai continuar fazendo parte dessa coletiva Bem Viver? O que me garante que a Silvia vai continuar fazendo parte desse mandato coletivo até daqui a 4 anos e que elas vão realmente ter essa pessoa, que é o meu espelho, em alguma medida, vai realmente ter voz lá dentro, né? E não vai sucumbir no momento em que a coisa estiver já formalizada à vontade da pessoa que está na cabeça da chapa, por exemplo, entendeu? Que mecanismo? Que assim, o compromisso ético, político, a gente bota fé, entendeu? Mas é importante a gente entender quais são os processos mesmo, né? Eu cada dia mais dou valor ao processo, né? Quais são os processos, os mecanismos que garantem que esses mandatos coletivos continuem coletivos com a participação daquelas pessoas que inspiraram a votação, inclusive. Inspiraram votos, né?
Então, eu acho muito pertinente o que você está perguntando. Nós não utilizamos o nome cabeça de chapa porque a gente acredita que há, né, uma intenção de hierarquização, né? E me fazem questionamentos também de por que o Pedro Mara, um homem, é o cabeça de chapa, né? Que a gente não utiliza esse nome, né? Quer dizer, é o que vai estar na urna, no caso. Eu sempre respondo de que essa decisão foi por questões burocráticas, nós tínhamos questões privadas, né, Silvia, que não podíamos ceder o CPF. No caso, eu sou uma pessoa que exerce um cargo público numa instituição federal e não pude me descompatibilizar, porque o TRE não deixa com que a chapa toda se descompatibilize, até porque é um que aparece na urna. Né? Silvia e Júlio também com suas questões privadas, e quem pôde emprestar o CPF foi o Pedro Mara. Mas é muito importante essa pergunta, Bortolini, por quê? Porque é importante a gente votar, acima de tudo, em projeto. Né? Quando eu acredito num projeto que é socialista, que vem na perspectiva de defesa do ecossocialismo, das bandeiras da educação pública, LGBT, feministas e antirracistas, eu estou apostando, antes de tudo, num coletivo, num projeto, né, que venha, no caso, desconstruir a política que está posta. E a gente tem um olhar realmente muito viciado de selecionar, eu quero essa pessoa, porque ela é da minha confiança. Mas o que a gente tem que entender é que a política é formada por projeto, né? E que não adianta se constituir por uma pessoa, né? Você vê o exemplo do que foi a eleição do Bolsonaro. Foi o culto ao mito, a disseminação de uma forma de comunicação agressiva, de discursos de ódios que desconsiderem a diversidade e a liberdade de expressão, tudo na centralidade de um homem que nega a diversidade, que nega o plural, que nega o democrático. Então, o nosso olhar está muito viciado nesse sentido. Né? Quando um coletivo se propõe, né, a pensar de maneira horizontal a política, construindo nas suas bases, né, esse direcionamento democrático, ele, antes de tudo, né, tem um comum acordo de que a gente vai estar junto. Né? A Silvinha sempre fala para mim e para os outros, né? Olha, isso aqui, se a gente não se eleger, não vai acabar aqui não, né? Está formada essa coletiva Bem Viver, a gente vai seguir para sempre fazendo trabalho de base. E é isso que deveria se constituir a política. Por que, Bortolini e Claudinha, que está por aqui, as mulheres negras não se fortalecem nas eleições? Por que não vem uma chapa grande? Olha, você vota em mim, mas você pode votar nela. Né? Você vota em mim, que sou LGBT e sou preto, mas também tem esse aqui. Né? Tem várias experiências muito interessantes, como foi a de BH, que fortaleceram o movimento de mulheres negras. A gente via, depois do assassinato da Marielle, perguntavam, nossa, mas por que tantas pretas? Uma só. Né? Nunca fazem esse questionamento, por que tanto homem branco no plenário? Mas por que tantas pretas, né? E aí achavam que nenhuma seria eleita, porque isso dividia voto, né? E tinha que ter uma na centralidade, sempre a perspectiva individual. E quando veio esse mar de sementes do legado de Marielle, a gente percebeu que a política poderia ser coletiva, né? E por isso essa chapa preta, essa chapa que tem esse viés e compromisso, né, com o povo preto e periférico, e que vai pensar a política enquanto projeto, e não enquanto mandatário ou ações individuais. Então, por isso, a gente tem esse compromisso enquanto coletiva Bem Viver. Bacana. Quer falar alguma coisa, Silvia? Não, eu acho que a Mariana foi muito feliz aí na resposta dela, né? E eu quero só sublinhar, né, gritar, tornar retinto esse compromisso com o projeto, né? E aí, enquanto projeto, nós temos literalmente a Renata Souza, nossa candidata a prefeita,
ela diz que nós, da Coletiva Bem Viver, nós fizemos um programa para a cidade, né? E é muito engraçado que ele realmente tem, porque nós somos 4 com trajetórias complexas, né, e coisa e tal, nós colocamos muito disso no papel, né? E assim as propostas são muito incríveis, então, né? E elas falar um pouco sobre isso. Então, vamos. Eu só queria só dizer isso. Só terminar aqui de sublinhar isso que a Mara falou, né? Então, não se ater também às nossas pessoas físicas, mas ao processo de construção, né? E aí, né, as pessoas que estão nos ouvindo, quando convidarmos, vamos para as assembleias locais, vamos para as assembleias temáticas, vamos para a Assembleia Geral, né, construir juntos, né? Que aí essa coisa do individual ela vai se diluindo na construção coletiva, bem viver. Bacana. É isso. De um coletivo que é mais do que só as 4 pessoas que compõem a coletiva, mas é uma mandata já pensada e construída na lógica numa lógica participativa mesmo, né? Sim, uma lógica é isso. Que está sempre criando mecanismos de interlocução para construir a vereança coletivamente, né? Isso aí. Quem é que vocês pretendem representar? Quem é que pode olhar para a Coletiva Bem Viver e se sentir representado por vocês? Porque por mais que a gente fale, assim, por mais que a gente, né, aceite receber votos de todo mundo, né, em alguma medida a gente está ali representando linhas de pensamento, ideias, grupos sociais, territórios da cidade, né? Quem são os grupos, as pessoas que vocês pretendem representar? Então, antes de tudo, esse projeto é ecossocialista. A gente acredita na defesa das pautas socioambientais e não acredita que natureza e indivíduo estejam fragmentados, né, como a sociedade capitalista coloca para a gente. Então, por isso, essas pautas são fundamentais para nós. A Silvinha vai ter o direito, no momento de falar das pautas de educação, falar sobre essa intersecção, né? Pautas socioambientais e educação, mas a gente acredita que a defesa do meio ambiente é defender, antes de tudo, o povo pobre e periférico, que muitas vezes não tem acesso à água potável, a uma boa alimentação, a um saneamento básico digno, não tem acesso ao direito de ir e vir, né? Por isso, o projeto do Bem Viver é inspirado numa perspectiva indígena, mas que, sobretudo, traz o viver bem, né, da população preta e periférica, que é uma reivindicação também na Marcha de Mulheres Negras de 2015, o projeto do Bem Viver. Então, a gente tem a centralidade do ecossocialismo, na defesa da educação pública antirracista e democrática, né? E a gente acredita que esse programa pauta, sobretudo, a negritude, porque somos 4 membros pretos e acreditamos que o racismo estrutural, né, foi uma grande chaga na sociedade brasileira que causou tanta desigualdade educacional e social frente à nossa população. A gente é anticapitalista porque a gente não acredita também no modelo somente de defesa de pautas liberais, né? A gente vê apresentado nessa pandemia, por exemplo, legitimação, né, e naturalização da precarização do trabalho através dos trabalhadores de aplicativos, né, ou do ensino remoto, onde muitos dos nossos estudantes não tiveram acesso, ou até mesmo o não direito ao isolamento, onde muitas empregadas domésticas contraíram a Covid-19. Então, esse projeto é, antes de tudo, antirracista e anticapitalista, né? E o movimento LGBT, mas a gente acredita, sobretudo, nesse movimento LGBT fazendo a intersecção de raça e de classe, e não numa perspectiva ongueira, liberal, ou apenas falando sobre liberdade dos corpos, o que também é importante. Mas, diante do projeto que a gente defende, a gente acredita que é essencial avançar na intersecção nessa pauta. Então, a gente defende
acima de tudo, o povo preto e periférico e a classe trabalhadora que hoje depende desse auxílio emergencial e que pede, né, por melhores condições diante desse processo tão cruel que foi a pandemia. Então, essas são as nossas pautas, é direcionada à defesa desse grupo populacional. Bacana. Bacana. Aqui é uma página sobre gênero, né? Como é que... Fala um pouco mais, você já apontou, mas queria pedir para vocês falarem um pouco mais como é que a discussão de gênero entra dentro do projeto político de vocês. Então, Ale, muito importante essa pergunta pelo seguinte, houve muita confusão em torno do debate de gênero e diversidade após a difusão do movimento do Escola Sem Partido, né? Muitos professores deixaram de abordar temas importantíssimos, né? Eu não estou nem falando de orientação sexual ou identidade de gênero ou sobre subjetividade, mas eu estou falando até mesmo, né, de prevenção e gravidez na adolescência, de puberdade, de relação à violência de gênero, né? Tudo isso foi, no caso, meio que estigmatizado perante esse processo e culto e disseminação do ódio, né, frente a esse movimento do Escola Sem Partido. Então, assim, o que a gente defende? A gente defende um projeto de gênero e sexualidade difundido nas escolas públicas, mas que tenha um total diálogo com os responsáveis, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente chega com o pé na porta e a gente não consegue esse diálogo. Então, quais são a maioria das famílias? Pobres, negras, neopentecostais. E aí você chega diante do seu pedestal, com todo o seu conhecimento acadêmico, e acha que tem que abordar daquela maneira, sem ter um diálogo com as famílias. Eu sou contrária a isso. Eu defendo a liberdade de cátedra, mas eu acho que a gente tem que ter cautela ao abordar esses temas, né? Às vezes, começar focando na prevenção de gravidez, de doenças, focando na questão da saúde, tudo isso, né, dá uma brecha para você abrir para outros temas que são importantíssimos, né? E focar também na violência de gênero, que é o grande problema do Brasil hoje, né? Principalmente das famílias brasileiras. Você conversa com as responsáveis, muitos casos são naturalizados por elas, né? Até se culpabilizando pelo comportamento. Então, assim, eu acho que a gente tem que trazer essa pauta de gênero e sexualidade, mas com um compromisso de diálogo com as famílias, né? Não dá para ser de maneira irresponsável, porque o que acontece? Você se coloca no fogo num momento dificílimo, que é o momento do bolsonarismo, né? Que criminaliza os professores, que persegue, e, ao mesmo tempo, você não conquista um público que tem que vir para o nosso lado, né? Então, assim, a gente tem esse programa com a centralidade no foco, né, de diálogo com as famílias, né? Então, assim, esse direcionamento é recuado para outros tempos? Talvez seja, mas se a gente pensar também, a gente precisa conquistar parte da população que a gente perdeu, né? Então, é isso, assim, a gente acredita também na defesa das pautas LGBTs, né? E no combate à transfobia, que hoje é um dos piores males também do Brasil, né? Segundo os indicadores. Então, é essa perspectiva. Eu acho muito interessante que o que vocês trazem, porque eu mesmo vivi alguns estresses dentro do projeto lá da UFRJ, em que a gente discutia a diversidade sexual e de gênero na escola, exatamente com uma certa postura militante que foi ganhando espaço a partir de 2013, 2012, 2013, de muito pouco valor ao diálogo.
Exatamente. A gente sabia, desde as oficinas que a gente fazia lá nos anos 2000, quando a gente ia fazer uma oficina numa escola, a gente ia encontrar todo tipo de gente, todo tipo de pensamento, né? Desde pessoas mais progressistas, que estavam ali achando ótimo e bacana, até pessoas que não estavam muito afim daquela discussão, tinham caído de paraquedas ali, até gente que tinha ido para brigar contra e para se posicionar contra. Então, essa noção de que você está indo lá iniciar um diálogo com pessoas que não compartilham das mesmas concepções que você, pelo menos no início da conversa, elas não compartilham, né? Isso é fundamental, né? E até Paulo Freire foi excomungado pela equipe do projeto num determinado momento, entendeu? Que eu acho que tem a ver com momentos políticos mesmo, né? Os anos 2000 era um momento de muito investimento nesse processo de estão todos juntos, né? De alguma maneira a gente vai dialogando, conversando, construindo, né, uma educação mais inclusiva, mais democrática, mais significativa para todo mundo e etc. A partir de 2010, né, na segunda década, a gente já vai para uma vibe mais de confronto mesmo, né? De porrada na rua, né? E aí e aí eu não estou dizendo que o pé na porta, o salto na cara não seja importante, não. Eu acho que é um investimento político bastante importante. Mas a gente precisa manter também alguma capacidade de diálogo, alguma capacidade de troca, de conversa, de escuta. Não pode ser só verborragia militante, senão a gente simplesmente perde as pessoas. E eu acho que é um pouco o que tem acontecido nos últimos anos, né? Agora, como é que a gente consegue... E aí eu acho muito importante isso, queria até que Silvia comentasse isso também um pouco. O Escola Sem Partido ele foi construído na lógica de judicializar a relação escola-famílias, né? Então, a professora é seu inimigo, né? Um doutrinador que você tem que gravar, botar na internet, expor, denunciar, processar, né? E aí, como é que a gente supera isso? Exatamente trazendo o diálogo como proposta, né? Não só impondo o nosso discurso, né, goela abaixo, mas trazendo de novo o diálogo como um instrumento político mesmo. Eu achei assim, né, as falas de vocês dois foram muito convergentes, né? Inclusive, a dica da Mari Reis, a gente chama de gestão democrática das escolas, né? De participação, né? Na construção da educação. Obviamente, né, a gente olhando do ponto de vista da periferia, e principalmente, né, de onde eu venho, a Zona Oeste do Rio, né, que é um lugar onde não tem um mercado de trabalho próprio, ou o mercado de trabalho é insuficiente para as pessoas, né? Então, com essa cidade, né, desenhada do ponto de vista patriarcal, né, do ponto de vista de centralidades, né, as famílias se deslocam durante muito tempo, muitas horas no trânsito, né, uma mobilidade muito prejudicada, e realmente falta talvez um pouco de energia sobrando para investir nas escolas, né? Mas isso não é um quadro monolítico, né? E eu acho que na medida que as escolas se abrem para a participação, né, das famílias, se constrói esse cenário do diálogo. Mas eu amo Freire, que você citou agora, né, que foi... Né, as pessoas não conhecem nada do Paulo Freire e eu ficava meio louca com isso, né? Eu acho que é um fenômeno que a gente ainda vai ter que aprofundar. Como é que você fala tão mal de uma coisa que você não conhece, né? E de uma coisa que é magnífica, né? O que Freire trouxe, né? A capacidade, né, de um letramento em 40 dias, né, coisa que eu, como pedagoga, testemunhei a eficiência e eficácia disso, né, mas não foi só isso que ele falou, ele também trouxe reflexões sobre o processo de comunicação, né, então, a gestão democrática das escolas, que possibilita o diálogo com as famílias, ela traz essa possibilidade, mas ela traz um outro complicador,
Porque não necessariamente a preocupação dos pais é com determinado tipo de discussão, é outros, né? Então, eu acho que vai trazer para o nosso pensamento de educadores uma complexidade. E uma das propostas que a Coletiva Bem Viver traz é a figura do chamado animador cultural, mas que agora parece que não querem mais que chame esse nome, né? Mas a figura da animador, inclusive a nossa coordenação de campanha na Zona Oeste é uma profissional assim, que ela foi do CIEP, Alice Franco, né, animadora cultural junto com o Sérgio Alves, né? E a gente já fez coisas incríveis, e a única mulher na Zona Oeste, não educadora, que contribui na organização da escola é a mãe do CIEP, onde a Alice trabalha, sabe? Então, é transformador você trazer para a educação outro tipo de profissional que possa se descolar um pouquinho da tarefa, né? Do currículo, né? da pedagogia, que possa pensar, né, a territorialização da escola, os outros temas geradores que os pais possam trazer, né? E essa questão, né, da ética, né? Não só da ética, mas desse compromisso com o conhecimento e não com o falseamento, né? Que eu nem gosto que fale de fake news, eu acho que é falsidade, falseamento, é mentiras, né? Então, isso é um combinado, né, entre a educação formal e informal, que pode se dar no próprio ambiente da escola. As escolas precisam abrir para as comunidades aos sábados, aos domingos. Alexandre, a gente tem comunidades inteiras que não tem um único espaço público onde se possa construir cidadania, sabe? Onde as pessoas possam construir participação, né? E a educação é a política mais inclusiva nas periferias, né? Então, as escolas, se a gente puder, né, ter esses profissionais, ter a escola aberta, né, construir uma política também de comunicação popular junto com a escola, a gente vai dar conta disso, né? Vai dar conta disso e a gente vai começar a reestabelecer. E, assim, como eu sou muito antiga já, né, a gente tinha muitos sonhos, e em determinado momento, em 2018, eu fiquei assim, onde foi que nós erramos? Onde foi que nós erramos, né? Não é que nós erramos, onde que nos podaram, né? Quem pode, poda. Nos podaram nos sonhos que a gente tinha, né? Nas coisas que a gente construiu, nas propostas de educação popular que a gente pensou, foram podadas. O resultado é esse. Mas, na dialética da história, né? Tudo que vai, volta. Tudo que vai, volta. Né? Então, esse momento, essa força estranha está no poder, mas nós também estamos reconhecendo, né, como reconstruir a ética, o cuidado, né, a democracia, a participação, né? Eu penso que é por aí. Então, na sua pergunta, eu penso que o caminho é a democratização da escola, é uma política de comunicação popular junto com a escola, com a mobilização cultural também, né? E a gente vai reconstruir o novo, que a gente já havia construído, deu uma... Isso né? É o fluxo mesmo da história, e a gente segue em frente. É isso. É bem sobre isso que eu queria perguntar para vocês agora. Vocês estão fazendo campanha na rua, né? Seguindo todas as recomendações, orientações médicas, epidemiológicas, etc. Mas como é que está sendo fazer esse diálogo na rua hoje? E aí, na rua não tem bolha de Facebook. Não tem. Quem passa por você, né? Como é que está sendo conversar com as pessoas, trazer o tipo de proposta que vocês trazem, entendeu? No dia a dia mesmo de campanha. Como é que está sendo esse embate, esse diálogo? Muito boa a sua pergunta. Eu vou trazer algumas experiências que eu estou vivenciando. Primeiro, as pessoas, elas estão... o Brasil está muito polarizado, né, Bortolini? A gente nunca viveu um momento como o de agora, né? Assim, é um ódio muito grande aos partidos de esquerda, ao mesmo tempo que a gente já tem um eleitorado cativo,
fortalecido, a gente tem, né, uma parte da população se declarando de direita. Saiu uma pesquisa recentemente dizendo que 37% da população se declara de direita, né? E 11% apenas de esquerda, e o resto não sabe opinar nas outras opções. Isso é muito sério. Eu panfleto aqui em Copacabana, porque eu ainda estou trabalhando, né, no trabalho remoto do IBC, então estou por Copacabana, que é um lugar que gestou as manifestações e o bolsonarismo para o Brasil, né, da visibilidade em tudo, e sofri 2 agressões, a minha companheira Silvia sabe, uma foi semana passada, eu estava entregando o panfleto, e aí um homem branco, sempre esse perfil forte, e eles preferem, lógico, humilhar mulheres negras. Chegou, me devolveu o panfleto, eu não gosto do seu partido. Jogou assim, e eu meio que ri, falei, nossa, eu acho até engraçado. Falei baixo, continuei panfletando, e ele ficou me mirando de uma direção, veio novamente, escuta aqui, eu vi que você riu, e aí eu comecei a gritar, falar, olha, você não tem esse direito, você já teve uma abordagem muito agressiva comigo, eu não quero debater com você, você, por favor, saia daqui. E aí vieram as camelôs, me protegeram, essa foi uma situação. A situação de ontem foi ainda mais grave. Eu estava panfletando em frente ao metrô da Siqueira Campos e passou um homem branco, pegou o meu panfleto, falou, é PSOL? Rasgou e jogou no lixo. Nisso, ele voltou e falou, vocês não são brasileiros. Vocês, comunistas, merecem morrer. Eu sou Bolsonaro e se eu pudesse eu matava vocês. E aí começou a fazer um escândalo, fez sinal de metralhadora. Então, assim, qual é sempre o perfil? Homem branco. E qual é o foco deles? Mulheres negras. Nada é por acaso, né? Essa polarização centraliza muito o projeto de Brasil que a gente tem hoje. Porque hoje a gente sai na rua com medo de panfletar para os partidos de esquerda. Eu vivi a eleição de 2002 do Lula, onde a gente tinha, sabe, orgulho de vestir a camisa do PT, né? Onde, sabe, praticamente virou um alvoroço aquela eleição. Hoje a gente não pode fazer isso. Hoje eu tive que falar para uma amiga, por favor, amiga, arranca esse fora Bolsonaro aqui em Copacabana. Eu sei que é um adesivo nosso, que a campanha confeccionou, mas não use ele aqui, né? A gente está nesse nível de situação, porque nos foi tirada a democracia, né? Você tem um candidato que fala que máscara é coisa de viado, né? Que fala, por exemplo, que a mulher, que determinada parlamentar é muito feia e por isso ela não merece ser estuprada, né? Então, assim, a gente vive esse momento, o momento em que o poder executivo é fascista, né? Então, essas pessoas se sentem extremamente autorizadas de serem violentas nas ruas conosco. Mas a gente sempre fala para a militância de esquerda, não panflete sozinho, né? Dependendo do lugar, se proteja, nem utilize determinado adesivo, né? Esteja sempre atento, né? Então, por isso já existe a plataforma Marielle Franco para denunciar essas agressões e violências que candidaturas pretas sofrem. E é isso, né? Ao mesmo tempo que a gente conquista corações e mentes com essa perspectiva maravilhosa, horizontal e democrática da coletiva, né? Que está tentando conquistar um eleitorado, a gente tem, né, no caso, essas posturas de ódio muito latente nos territórios, né? É isso. Que pesado, que pesado. Que pesado. E é um ódio mesmo, né? Não é discordância política, é ódio. E essa polarização que você fala, Mariana, a gente encontra, inclusive, entre eleitores de Bolsonaro. Você pegar as pesquisas que a Isabel Calil faz com eleitores do Bolsonaro, né? Ela vai encontrar nos extremos desse eleitorado do bolsonarismo
homens brancos, heterossexuais, cisgêneros, de classe média, nesse lugar da radicalidade, do fascismo propriamente dito, né? sem nenhuma dúvida, né? Um discurso de ódio violento, de eliminação do outro e etc. E do outro lado, mesmo dentro do eleitorado do bolsonarismo, né? Mesmo dentro do eleitorado do Bolsonaro, os sujeitos que mais se distanciam, que têm uma capacidade crítica diante das ideias de distribuição de arma, de maioridade penal, de bandido bom e bandido morto, de violência, etc., são mulheres negras da periferia. São elas que, mesmo dentro do eleitorado do Bolsonaro, conseguem trazer um discurso outro, né? E não tem como não imaginar que isso não tem a ver com a vivência mesmo das pessoas. Exatamente. Com a história que cada pessoa vive dentro da nossa sociedade, do jeito como ela funciona, racista, machista e etc. E aí, a gente está fechando aqui o nosso papo. Queria pedir para vocês, então, mandarem exatamente mandarem uma letra, mandarem um papo para essas mulheres negras da periferia, que são, em alguma medida, para mim, hoje, a esperança em termos de sujeito político capaz de trazer outras noções, outras emoções políticas, inclusive, para a política brasileira. Tá. Quer, Silvinha, começar? Posso começar. Eu queria só voltar um pouquinho naquela pesquisa, se me permite, rapidinho. Assim como disse a pesquisa que 27% se dizia de direita, que corresponde mais ou menos ao eleitorado do ele não, né? Mais ou menos a mesma quantidade, né? 37% não se manifestou nessa pesquisa. Né? Isso, para mim, é o dado mais importante dela. 37% não se disse nem de direita, nem de esquerda, que é o público da nossa futura educação popular, da coletiva. Né? É esse povo aí que vai entender, né, que você não pode ser pobre e ser de direita. Né? Isso é fruto da educação bancária que prevaleceu. Né? O Freire chamaria de educação bancária. Né? Isso é irracional. Né? Você não pode ter um Celtinha e ser de direita, né? Ou ter só um carrinho de mão e nem isso e ser de direita. Né? Impossível. Né? Isso é o processo que eu acho que essa conjugação de educação popular com comunicação popular, né, que pode a gente fazer um novo levante. E se falar em levante, quem vai fazer levante? A base da população. Né? Quem é a base da população? Quem é a maioria? A maioria sou eu e Mari, a maioria é mulher preta. Né? É mulher preta cis, mulher preta trans, é LGBTQI+, né? E aí, com esse corte interseccional que a Mari falou, que é inevitável de você olhar para a sociedade, né? Se você quer ser, de fato, transformador, você vai fazer o corte interseccional. E é esse pessoal que tem que fazer esse levante. Né? Então, por isso que eu trouxe esse meu corpo aqui, já cansado de tanta luta, mas com ânimo e com certeza de que a gente não tem escolha. Sabe por quê, Dortolini? Porque a Suécia, a Suíça não quer a gente. Não quer. Então é aqui, né? Vamos repetir o povo boliviano com a recente vitória, vamos repetir o povo chileno com essa vitória esmagadora, aquele momento, né, maravilhoso de levante. Então o carioca também vai se levantar. Quando? Eu ainda não sei a data, né? Hoje ou amanhã, mas virá. Porque a história funciona assim. Né? A história funciona assim, com esse pêndulo, né, dialético, e a gente está aqui para tensionar o quadro, né, para construir. E é por isso que a gente está dizendo, né, 50-021, para a pessoa se ligar, se ligue. 021 é nosso código da cidade. Né? É quem liga para o Rio. Não é quem liga para o Rio, aqui é carioca, porque os Nutella estão em Brasília. Né? Como diz o nosso rapper querido, os meninos mimados não podem reger a nação, porque quem vai ser impactada somos nós e nossas crias. Né? Então, está na hora de mudar. 50-021, esse é meu papo reto hoje, Bortolini. Maravilha, maravilha. Então, quero agradecer meu querido amigo por essa live, Claudinha Reis, e dizer a você, mulher preta, que, antes de tudo, você
tem que pensar em quais candidatos estão pensando no seu território, né? Quais candidatos apresentam propostas de ampliação de creche, de investimento em clínicas da família, na boa alimentação e na merenda escolar da escola pública, né? Por favor, não se leve pelo emocional, erga essa cabeça e racionalmente reflita no seu voto. Não é a sua denominação religiosa que vai direcionar o seu voto. Muitas vezes a gente se vê muito emocionada no projeto de conjuntura política e a gente tende a se ver, né, influenciada por grupos que a gente frequenta, sem estudar as propostas que querem, no caso, defender as suas reivindicações. Por isso, Coletiva Bem Viver, 50021 e Renata Souza, nossa grande companheira, cria da Maré, pós-doutora, foi chefe de gabinete da Marielle, né? Deputada estadual mais votada da esquerda, hoje está como prefeita do Rio de Janeiro. E muito diferente de outros candidatos, ela não se vende a qualquer projeto, ela não se anula diante de forças neopentecostais. E mais do que isso, ela diz que, antes de tudo, a gente tem que combater esse projeto bolsonarista. Então, eu acredito em mulher preta, sim, mas eu acredito em mulher preta posicionada politicamente, antes de tudo. Por isso, é Renata Souza 50 e Coletiva Bem Viver 50021. Boto fé, boto muita fé, viu? Gente, muito obrigado mesmo, tá? Pela participação de vocês. Agradeço. Pelo papo, pela conversa. Foi super rico. Espero mesmo que essa coletiva consiga articular muita gente, produzir muita movimentação. Espero que vocês sejam eleitas mesmo, tá? E que essa movimentação política continue para daqui para frente, viu? Super, super obrigado. Obrigado, Silvia. Obrigada, Mari, viu? Até a próxima. E muito boa sorte nessa eleição, viu? Beijo grande. Obrigada! Tchau, galera. Maravilhoso. Tchau, tchau.